Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo que fala sobre a arte de fazer pergunta, né? Esse livro maravilhoso que tem muito conhecimento a nos trazer. E hoje nós estaremos explanando o capítulo 3. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do livro para que nós possamos juntos ir lendo e esmiuçando cada conhecimento que esse livro tem a nos trazer. E o tema de hoje é as perguntas poderosas e impactantes. Uma pergunta poderosa e impactante é aquela que foca nossa atenção nos envolventes. É uma pergunta que altera todo o pensamento e o comportamento que ocorre posteriormente. É uma pergunta que ajuda a pessoa a se mover para frente. É quando nos faz pensar e convida à reflexão e à busca de um significado mais profundo. Estimula a curiosidade e a criatividade, convida à exploração, introspecção e ampliação de possibilidades. Expande perspectiva, clarifica suposições e traz à luz coisas que estavam encobertas. Veja só, uma pergunta impactante é aquela pergunta que tem a capacidade de nos fazer pensar, que nos traz uma motivação quando nós ouvimos essa pergunta. Por quê? Porque você começa a ter ideias, começa a surgir ideias, começa a trazer uma clareza, às vezes uma coisa que você já ouviu falar, mas que por causa de uma simples pergunta começa a clarificar em sua mente, começa a vir alguns insights que você já tinha ouvido antes, mas que ficou guardado na tua memória, engavetado no teu subconsciente e que você, devido à falta de estímulo de da dinâmica de fazer essas perguntas, ele ficou ali engavetado e não vem à tona, né? Mas quando uma pergunta bem feita é lançada, todo aquele conhecimento pode vir à tona, pode surgir ideias grandiosas, ideias que trazem libertações em determinados assuntos às pessoas. São ideias que trazem motivação, que deixam a pessoa mais feliz, mais esperançosa, com mais fé de que aquilo que ela está tentando resolver, aquele problema que ela está passando, aquela situação em que ela se encontra, que muitas vezes a circunstância mostra que talvez ela não está tendo a capacidade de resolver, uma boa pergunta ela traz essas clarificações. As coisas, o conhecimento muitas vezes está dentro de nós encoberto por muitas vezes procrastinarmos alguma coisa, por muitas vezes perdermos o foco de alguma coisa. Mas com uma boa pergunta, tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que muitas vezes está esquecido em algum lugar na nossa memória, vem à tona, né? E surgem grandes ideias, grandes possibilidades através disso. Dando sequência aqui à leitura, o autor diz: por melhor que seja a pergunta, ela sempre pode ser melhorada e transformada em uma pergunta ainda mais poderosa e impactante. Vejamos abaixo 3 perguntas. Primeiro, o que você tem na sua lista de tarefas a realizar? Segundo, por que você fez isso? Terceiro, como podemos trabalhar melhor como equipe? Aqui são 3 modelos de perguntas simples, que não geram uma motivação, não geram são perguntas simplificadas para resolver e que as pessoas muitas vezes ouvem essas perguntas e vão procurar uma solução mais simples, uma solução que não a obrigue a pensar muito. Agora vamos transformar essas 3 perguntas em perguntas ainda mais impactantes. Vamos ver como que seria? Quais as 3 principais tarefas da sua lista que terão maior impacto quando finalizadas? Olha só a diferença, né? Você tem várias tarefas, porém quais são as principais tarefas? Que é aquelas que você vai fazer e que vai gerar mais impacto na tua vida, né? Nesse momento, quando finalizadas. Segunda, quais foram as suas ideias ao fazer isso? O que você esperava que ocorresse? O que você não esperava que ocorresse? Ou seja, ela faz a pergunta sobre o resultado, né? Por que você fez isso? Agora mudou a pergunta, o agente interrogativo. Tirou o porquê, que nós já vemos que o porquê muitas vezes soa como algo julgador, algo que talvez traga uma pergunta que não seja uma pergunta que cative a pessoa que está sendo interrogada.
foi substituída por um qual, né? Quais foram as ideias ao fazer isso? Ou seja, uma pergunta mais impactante, mais profunda. E, além disso, vem mais duas perguntas para complementar, para fazer a pessoa pensar mais ainda. O que você esperava que ocorresse? Como você queria que as coisas ocorressem? Né? Qual resultado você esperava? E o que você não esperava? Né? De tudo que poderia ter acontecido, qual era o ponto principal, qual era o teu principal objetivo e qual era o objetivo que você não queria que acontecesse de jeito nenhum. Em outras palavras, seria isso. E essas perguntas fazem a pessoa pensar, né? Refletir um pouco, planejar o que poderia ser feito, pensar em um planejamento mais detalhado. Você consegue entender? Agora vamos para a terceira pergunta, de como podemos trabalhar melhor como equipe. Olha a terceira pergunta agora. Como podemos nos apoiar e nos ajudar nos próximos passos a serem tomados? Quais contribuições cada um de nós pode trazer? Ou seja, é colocar a importância de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua importância. Então, eu sei o que eu tenho de qualidade, você também sabe o que você tem de ponto forte. Cada um tem uma qualidade. Então, o que você pode trazer para contribuir para a nossa ideia? O que podemos fazer juntos? Como que podemos unir as nossas forças para que essa ideia, para que nosso propósito chegue num denominador comum e que atinja o objetivo maior? Percebe a importância das perguntas bem feitas, as perguntas que estimulam as pessoas a pensar e agir em crescimento paulatino, mútuo? As pessoas começam a se engajar melhor com as perguntas impactantes. E o autor continua dizendo assim: assim sendo, o conhecimento da estrutura básica de formulação de uma pergunta poderosa é uma habilidade essencial para se explorar todo o seu potencial. De acordo com os estudos de Eric Roth e sua equipe, as perguntas poderosas têm 3 dimensões: construção, escopo e suposições. Cada dimensão contribui para a qualidade das ideias, do aprendizado e do conhecimento que surgem da pergunta poderosa e desafiadora. Então vamos explorar um pouco sobre os passos da construção dessa boa pergunta. Dimensão. Primeira dimensão. A construção da pergunta. O modo como a pergunta é construída pode fazer uma diferença enorme na abertura ou no fechamento de nossas mentes, na consideração de novas possibilidades. Uma pergunta pode ser fechada, levando somente a 2 opções, sim ou não, ou pode ser aberta, abrindo uma ampla janela para uma grande variedade de respostas. Essa questão aqui nós já vimos nos capítulos anteriores. Né? Nós temos 2 tipos de pergunta. Uma pergunta que dá a possibilidade da pessoa que está sendo interrogada, da pessoa que está sendo perguntada, responder de forma simples, de forma que não irá trazer e não irá agregar muito na condução de um diálogo. Né? Ou seja, sim, não, certo, errado, ou muitas vezes perguntas que já dão respostas prontas. Por exemplo, quantos anos você tem? Essas perguntas são perguntas com respostas exatas, que chamamos de perguntas fechadas. São perguntas mais simples para as pessoas responder e que não estimulam tanto o pensamento. Agora, perguntas poderosas são as perguntas abertas. As perguntas que podem impactar e podem trazer uma melhor produtividade na comunicação, no diálogo, são as perguntas abertas, porque ela pode trazer uma variedade de respostas. A figura a seguir mostra as formas mais usuais de palavras interrogativas que podemos utilizar na construção de uma pergunta. Vamos ver esse quadro? Essa figura? Mais rigorosas. Por que e como? Mais rigorosas por quê? Porque elas exigem uma resposta mais trabalhada em termos de ser mais direto. Né? Você precisa buscar uma fonte de desenrolar essas perguntas.
E aí, o quadro ele vai descendo, ele vai ficando menos rigoroso. As perguntas vão ficando mais simplificadas, né? Aí vai descendo o triângulo, vai ficando menos rigoroso. O que, quem, quando, onde, qual, e perguntas que as respostas são sim ou não. Essas perguntas são menos rigorosas. Vou deixar um tempo aqui para você visualizar. Então, vamos analisar essa figura aqui e prestar atenção na questão de rigorosidade, ou seja, as perguntas que vão gerar uma maior exigência de pensamento das pessoas são as perguntas por quê e como. Porém, nós já vimos anteriormente também que nós temos que tomar muito cuidado com perguntas com esse termo interrogativo por quê. Porque dependendo da pergunta que nós fazemos às pessoas, esse porquê ele pode soar como se fosse uma pergunta afrontosa, como se você estivesse afrontando, desafiando uma pessoa ou confrontando ela, culpando, julgando ela de alguma maneira. Então, você vê como que é importante você conhecer os termos, conhecer e também analisar aquilo que você vai perguntar para as pessoas antes de dizer de fato o que você quer, principalmente com o porquê. O porquê é um termo interrogativo que nós precisamos tomar cuidado com ele, para não gerar uma comunicação controversa, né? Uma conversa, uma comunicação em que a pessoa entende uma coisa totalmente o oposto daquilo que você quer conduzir, daquilo que você quer conversar de fato com ela. As perguntas menos poderosas estão na base da pirâmide e se tornam mais poderosas à medida que caminham para o topo. Para ilustrar, considere a seguinte sequência de perguntas. Você está satisfeito com os nossos serviços? Ou seja, essa pergunta, ela não usa nenhum termo interrogativo, mas ela vai te conduzir a duas respostas, ou sim ou não. É uma pergunta extremamente simples de se responder. É uma pergunta que não exige a pessoa pensar para poder responder. Ou é sim, ou ela está satisfeita, ou ela não está satisfeita. E ponto final, né? Segunda pergunta. Quando você teve maior satisfação com os nossos serviços? Ou seja, coloco uma ideia de temporalidade. Ou seja, a pessoa vai falar quando? Por exemplo, foi no período da manhã ou foi num dia específico, né? Quando? E quando você deixou de ter? Então, a pessoa vai ter um pensamento ali para responder, vai pensar um pouquinho, porém também é uma resposta bem simples, bem fácil de chegar a uma conclusão. Aí vai melhorando as perguntas. Veja só, o que em nossos serviços você considera mais satisfatório? Ou seja, a pessoa vai pensar um pouco mais para responder. E aqui a pessoa está querendo buscar o quê? Buscar uma informação daquilo que ela pode melhorar para oferecer serviços de melhor qualidade. Agora, olha as outras duas perguntas. Por que será que nossos serviços não têm seus altos e baixos? Perdão, por que será que os nossos produtos têm seus altos e baixos? Qual é o motivo? Por qual motivo que o nosso serviço sofre com esses altos e baixos? Né? O que nós podemos fazer? Olha só como uma pergunta vai gerando a outra. Né? O que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Para agora, nossos serviços oferecidos sempre estejam subindo o patamar de qualidade. Né? O que podemos evitar fazer para elevar o padrão de qualidade dos nossos serviços? Então, uma pergunta, iniciamos com uma pergunta que foi gerando outras perguntas a fim de chegar numa resposta definitiva, mas para chegar nessa resposta, outras várias perguntas vão surgindo, né? E a última pergunta, como podemos melhorar nossos serviços aos clientes? Como podemos melhorar? Né? O que pode agradar o cliente? O que esse cliente precisa? Qual é o problema que esse cliente tem? Como nós podemos resolver esse problema? Percebe que também é uma pergunta que vai surgindo outras perguntas até chegar numa resposta? À medida que nos movemos da pergunta sim, não, para perguntas cada vez mais abertas e poderosas,
As questões tendem a estimular pensamentos mais reflexivos e instigantes. As questões baseadas nas perguntas mais poderosas provocam pensamentos mais criativos e profundos. Foi o que nós acabamos de analisar aqui, né? As primeiras perguntas, elas trazem respostas praticamente prontas. As outras perguntas vão gerando outras perguntas, outros pontos de interrogações para conduzir a uma resposta mais profunda. Ela exige mais criatividade para eu alcançar uma resposta, para nós alcançarmos uma resposta. Consegue compreender isso, a importância dos termos interrogativos, principalmente do porquê, quando bem usado, e do como? Uma nota de precaução. Mais uma vez o autor vem aqui fortalecer a questão do porquê. O uso do interrogativo porquê deve ser feito com cuidado para evitar posições defensivas da parte dos respondentes. A pergunta deve ser estruturada de forma a gerar curiosidade e o desejo de esclarecer as causas do problema analisado ou de explorar possibilidades ainda não pensadas. Uma variação útil é o porquê não, né? Ou seja, você, ao invés de usar o porquê, se você tiver dificuldade de formular perguntas com o porquê apenas, como esse exemplo que nós tivemos acima, você elabora uma pergunta por que não, né? Você coloca o não, por quê? Porque você tira a pessoa de um estado defensivo. Você não permite que a pessoa entre em um lugar, numa situação de que ela dê respostas na defensiva. Entendeu? E aí você abre mais o diálogo, você faz com que o diálogo fique algo mais prazeroso, mais dinâmico. A segunda dimensão, o escopo da pergunta. Então vamos lá. Além dos cuidados na escolha das palavras para construir perguntas, é também muito importante a adequação do escopo da questão às nossas necessidades. Considere as 3 perguntas a seguir. Vamos lá. Aqui já são perguntas mais elaboradas, né? Com o termo como. Como podemos melhorar a qualidade do produto X? Como podemos melhorar a qualidade do nosso departamento? Como podemos melhorar a qualidade de nossa empresa? As perguntas, o escopo da pergunta é basicamente o mesmo, porém as 3 perguntas vão trazer você a uma reflexão. Você precisará pensar para chegar a um denominador. E aqui pode surgir várias ideias, podem surgir várias respostas. Não é uma resposta que já esteja pronta. Você precisará formular essas respostas. Você precisará pensar e buscar alternativas para responder essas perguntas. Consegue entender? Então, o escopo ali já está praticamente pronto. O que podemos melhorar? Como podemos melhorar a qualidade? Como podemos melhorar a qualidade? Esse é o escopo, né? E aí o final da pergunta vai variando. Mas isso aqui é um escopo poderoso para você iniciar perguntas, que vão gerar perguntas impactantes. Toda pessoa que ouvir perguntas com esses termos, ela será obrigada a pensar, ela terá prazer de buscar uma solução, porque é algo para benefício dela própria, é algo para benefício que irá beneficiar a produtividade dela, o trabalho dela, o ambiente dela. Você entende? E aqui, ó, a explanada do autor. Nesse exemplo, as perguntas ampliam progressivamente o escopo do desafio, considerando sistemas cada vez mais abrangentes. Para tornar suas perguntas poderosas e objetivas, defina o escopo do modo mais preciso possível, para mantê-lo dentro de limites realistas e conforme as necessidades da situação em que esteja trabalhando. Não vá além e nem fique aquém do necessário. Ou seja, as perguntas podem ser simples, pequenas, porém tem que ser poderosas, tem que gerar um impacto, tem que gerar uma progressividade no pensamento das pessoas, né? Porém, você não precisa buscar algo complexo, é a simplicidade no teu diálogo, na tua comunicação, que vai gerar, né? Vai gerar uma comunicação de excelência, vai gerar uma comunicação impactante, que vai conectar você com as outras pessoas. A terceira dimensão.
as suposições embutidas na pergunta. Quase todas as perguntas que fazemos trazem embutidas, de forma explícita ou implícita, suposições que podem ou não ser compartilhadas pelo grupo envolvido na exploração de novas ideias. Por exemplo, a pergunta como reduzir os preços de nossos produtos para torná-los mais competitivos assume que preços altos são a causa da falta de competitividade. Essa suposição pode não ser compartilhada por todas as pessoas do grupo de estudo, criando decepções, desmotivação ou outras atitudes negativas, como formulada. A pergunta restringe a exploração de ideias, deixando de fora outras ideias que podem ser exploradas, relacionadas à qualidade, produtividade, ações de marketing, canais de distribuição e serviços, etc. Ou seja, você tem que tomar cuidado com a pergunta, mesmo usando os termos interrogativos poderosos, para você não deixar algumas suposições que traga negatividade à motivação da tua equipe, das pessoas que estão envolvidas. Porque nesse exemplo aqui, o foco principal dele é apenas o preço. Ele acha que, reduzindo o preço, a empresa passará a ser uma empresa mais competitiva. Mas vamos usar o exemplo da Coca-Cola, por exemplo, referente aos outros refrigerantes, né? A Coca-Cola ela é o mais caro. Porém, de todos os refrigerantes, você pode consultar em todos os supermercados que você vai ver que a Coca-Cola é o refrigerante mais vendido em todo o mundo. Eu não estou falando apenas de uma região, é em todo o mundo. É o refrigerante mais vendido. Mas qual é a preocupação da Coca-Cola? Será que a Coca-Cola está preocupada em apenas reduzir o preço para cativar os clientes? Não. A qualidade do produto, a capacidade de marketing, a embalagem, a entrega, a excelência de tudo tem que estar embutida no preço. E eles se preocupam com isso. Então, lógico, preocupação com um preço justo é importante, sempre, né? Você tem que buscar um preço justo. Porém, você deve entender que nem sempre o preço baixo quer dizer que seu produto vai ser mais vendido. E muitas vezes as pessoas se frustram por isso. Isso é um exemplo de um produto, de um comercial. Mas as perguntas, elas podem deixar suposições em vários outros temas, né? Como estudos, como família, como religião, enfim. As suposições podem estar em vários tipos de perguntas. Então, nós temos que buscar evitar esse tipo de suposições dentro das nossas perguntas, né? E dando sequência aqui, para formular perguntas poderosas, olha só o que o autor diz. É importante estar ciente das suposições e usá-las adequadamente. É sempre aconselhável examinar a pergunta e identificar as suposições e crenças embutidas e como elas podem ajudar ou dificultar a exploração de nossos caminhos de pensamento. As boas perguntas. Olha só, vamos ver as boas perguntas. O que elas fazem? Elas ampliam a perspectiva e estimulam a cooperação entre os envolvidos. Não incluem soluções e nem direcionam ou limitam a exploração de alternativas. Não incluem suposições ou suspeitas de erros e culpas e evitam atitudes defensivas. Agora, esclarecendo ou alterando as suposições, podemos mudar o contexto da pergunta e criar novas oportunidades de inovação. Compare as perguntas seguintes. Vamos lá? Como podemos nos tornar o melhor departamento da empresa? Agora, a segunda pergunta. Como podemos nos tornar o melhor departamento para a empresa? Você percebe que apenas o uso de uma preposição já altera a pergunta? Né? A primeira pergunta estimula a competitividade, né? Ser o melhor departamento da empresa, ou seja, eu quero fazer de tudo para ser o mais reconhecido, o mais eficaz dentro da minha empresa. Nem que para isso, né? Aí vai entrar suposições.
Você entende? Tem que, para isso, eu tenho que fazer alguma coisa com outro, para prejudicar o outro departamento. Isso é uma suposição, tá? Só estou usando um exemplo. Mas a outra pergunta, ó, só mudou para a empresa. Ou seja, a preocupação já não é mais com o meu departamento, mas a preocupação é que se meu departamento melhorar, isso será bom para a empresa, né? O que podemos, como podemos nos tornar o melhor departamento para a empresa? Ou seja, a minha preocupação não é mais com as outras equipes que tem não é com os outros departamentos que tem na empresa, agora é para a empresa, né? Para o todo da empresa, né? Se meu departamento se tornar um departamento melhor, com certeza isso trará um benefício para quem? Para a empresa, né? E todos os envolvidos. Então aqui aquele peso da competitividade sai daqui e entra o peso da quê? Da cooperatividade. Entra a suposição da cooperatividade. Você entende a diferença? Apenas por causa de um termo. Uma pequena mudança altera totalmente as regras do debate. Para a primeira pergunta, isola o debate dentro dos limites do departamento. A segunda pergunta permite ampliar o debate e trazer contribuições de todos os outros departamentos da empresa e de pessoas fora. Pelo entendimento e consideração consciente das 3 dimensões das perguntas poderosas, podemos aumentar o poder desafiador de nossas perguntas e, como resultado, melhorar e aumentar nossa habilidade de gerar ideias criativas e inovadoras. Boas perguntas nos ajudam a romper os bloqueios mentais, incentivam a criatividade, promovem a cooperação, nos levam a múltiplas respostas e criam alternativas variadas. Perguntas fracas e tímidas nos mantêm prisioneiros das formas tradicionais de pensar e fornecem respostas convencionais e óbvias. Ou seja, mais uma vez aqui ele reforça as qualidades de uma boa pergunta. O que até envolve a questão mental e espiritual da coisa, né? Uma boa pergunta, uma pergunta bem formulada, ela estimula o teu lado espiritual e o teu lado intelectual também, né? Ela te torna uma pessoa livre, uma pessoa cooperadora. Ela te torna uma pessoa mais motivada em resolver determinados problemas, determinadas situações, né? Agora, uma pergunta fraca, uma pergunta que já geram as respostas praticamente óbvias e prontas, elas nos tornam prisioneiros dentro do nosso próprio pensamento. Ela não nos estimula a pensar. Elas fazem com que nós usamos as respostas prontas dentro do nosso subconsciente no automático. Você entende? Então, a importância das perguntas é fazer com que você trabalhe o teu consciente e não dependa somente do teu subconsciente. Porque quando isso acontece, a tendência de nós fazermos besteiras é cada vez maior, né? Porque, infelizmente, durante uma trajetória inteira de vida, nós fomos programados no nosso subconsciente a termos uma vida limitante, a termos crenças limitantes, a termos pensamentos de inferioridade. Quando nós saímos da caixinha, né, e passamos a pensar melhor, a fazer perguntas que estimulam esses pensamentos da melhor qualidade, isso faz com que nós ampliamos a nossa mente. E uma mente ampliada, ela nunca mais volta à sua origem pequena. E por hoje, nós iremos encerrar por aqui que esse estudo, né, sobre as perguntas, poder de fazer perguntas impactantes, possa ter falado a você. Eu peço que você deixe seu comentário, né? Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e veja os outros vídeos, né, que nós falamos sobre esse livro, né, sobre o poder das perguntas, porque com certeza eu sei que esse estudo tem muito a agregar na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe e até segunda-feira às 8 horas. Hoje nós mudamos um pouco o horário, colocamos o horário agora para as 19 horas, devido a um compromisso que eu tenho, mas a semana que vem nós voltaremos no mesmo horário de sempre, às 20 horas. E eu conto com a tua presença. Valeu, gente, um abraço, beijo no coração do seu amigo, do seu irmão, Alex Nascimento. Tchau, tchau.